Vícios não são crimes, parte 21, Lysander Spooner. Mas se dirá, novamente, que o uso de bebidas alcoólicas tende a levar as pessoas à pobreza, tornando-as, assim, um fardo para os contribuintes, e que esta é razão suficiente porque a venda delas deveria ser proibida. Há várias respostas a esse argumento. Primeiro, uma resposta é a de que, se o fato de que o uso de bebidas leva à pobreza e à miséria por razão suficiente para proibir a venda delas, então é razão igualmente suficiente para a proibição do uso delas, pois é o uso, não a venda, que leva à pobreza. O vendedor é, no máximo, um cúmplice do bebedor, e é uma regra do direito e da razão a de que, se o responsável principal de qualquer ato não é punível, o cúmplice não pode ser. 2. Uma segunda resposta ao argumento é a de que, se o governo tem o direito e o dever de proibir qualquer ato que não seja criminoso, apenas porque ele supostamente leva à pobreza, então, pela mesma regra, ele tem o direito e o dever de proibir todo e qualquer outro ato não criminoso que, na opinião do governo, tende a levar à pobreza. E, a partir deste princípio, o governo não apenas teria o direito, mas o dever, de investigar cuidadosamente os assuntos privados de todo homem e os gastos pessoais de todas as pessoas, para determinar quais deles tenderam e quais deles não tenderam à pobreza, e proibir e punir todos aqueles da primeira classe. Um homem não teria direito de gastar um centavo de sua propriedade de acordo com sua vontade ou julgamento, a não ser que a legislatura fosse da opinião de que aquele gasto não levaria à pobreza. Terceiro, uma terceira resposta ao mesmo argumento é a de que, se um homem é levado à pobreza, ou mesmo à extrema miséria, por suas virtudes ou por seus vícios, o governo não tem qualquer obrigação de auxiliá-lo, a não ser que deseje. Ele pode deixá-lo perecer nas ruas ou depender da caridade privada, se assim quiser. Ele pode usar de seu livre-arbítrio e julgamento na questão, pois ele está acima de qualquer responsabilidade legal no caso. Não é, necessariamente, um dever do governo auxiliar os pobres. Um governo, isto é, um governo legítimo, é simplesmente uma associação voluntária de indivíduos que se une para aqueles propósitos, e apenas para aqueles propósitos que consideram apropriados. Se auxiliar os pobres, sejam eles virtuosos ou viciosos, não for um desses propósitos, então o governo, enquanto governo, não tem maior direito ou obrigação de ajudá-los do que uma companhia bancária ou ferroviária. A despeito de quaisquer reclamações morais à caridade que um homem pobre, sendo ele virtuoso ou vicioso, possa ter em relação aos outros homens, ele não tem reclamações legais para com eles. Ele deve depender totalmente da caridade deles, se eles desejarem. Ele não pode exigir, como direito legal, que eles alimentem ou o vistam. Ele não tem maiores reclamações legais ou morais em relação a um governo, que não é senão uma associação de indivíduos, do que ele tem para com os indivíduos enquanto indivíduos privados. Assim, tanto quanto um homem pobre, virtuoso ou vicioso, não tem maior reclamação legal ou moral a comida e vestimentas em relação ao governo do que tem para com os indivíduos privados.
Um governo não tem maior direito que um indivíduo privado a controlar ou proibir os gastos ou as ações de um indivíduo com base no fato de que o levam à pobreza. O Sr. A, enquanto indivíduo, claramente não tem nenhum direito de proibir quaisquer atos ou gastos do Sr. Z, por um medo de que esses atos ou gastos tendam a levar Z à pobreza, o que faria com que Z, consequentemente, em algum futuro incerto, fosse até A em desespero pedir caridade. Esse A não tem o direito, enquanto indivíduo, de proibir quaisquer atos ou gastos da parte de Z. Então o governo, que é uma mera associação de indivíduos, não pode ter tal direito. Certamente nenhum homem que esteja compos mentes sustenta seu direito de dispor e de usar sua propriedade por qualquer título sem valor que permitisse a qualquer um ou a todos seus vizinhos, chamando a si mesmos pelo nome de governo ou não, interferir e proibi-lo de fazer quaisquer gastos, exceto aqueles que não levassem à pobreza, e a se tornar um esmoléu a implorar pela caridade deles no futuro. Se um homem que esteja compos mentes vier a ficar pobre por suas virtudes ou vícios, nenhum homem ou conjunto de homens pode ter qualquer direito de intervir em suas questões com base no fato de que poderá haver apelos futuros às suas caridades em favor dele. Porque, se houvesse tais apelos, eles têm perfeita liberdade tanto de agir de acordo com suas próprias vontades ou discrições, quanto de atender às solicitações. Este direito de recusar caridade aos pobres, sendo estes últimos virtuosos ou viciosos, é um direito sempre usado pelos governos. Nenhum governo faz mais provisões para os pobres do que deseja. Por consequência, os pobres dependem, em grande medida, da caridade privada. Em verdade, eles frequentemente sofrem de doenças e até mesmo morrem, porque nem a caridade pública nem a privada vem em auxílio. Quão absurdo é dizer, então, que um governo tem o direito de controlar o uso de um homem de sua propriedade pelo medo de que ele venha a empobrecer e suplicar por caridade. 4. Uma quarta resposta ao argumento é a de que o grande e único incentivo que cada indivíduo tem a trabalhar e a criar riqueza é que ele possa dispor dela de acordo com suas vontades e discrições, para a promoção de sua própria felicidade e da felicidade daqueles que ama. Embora um homem possa, frequentemente, por inexperiência ou mau julgamento, gastar alguma porção dos produtos de seu trabalho de maneira imprudente, de uma forma que não promova seu maior bem-estar, ele ganha sabedoria, da mesma forma que em todas as outras questões, através da experiência, por seus erros tanto quanto por seus sucessos. E essa é a única maneira pela qual ele pode adquirir sabedoria. Quando ele se convence de que fez um gasto tolo, ele aprende a não mais fazê-lo. Ele precisa poder tentar seus próprios experimentos e tentá-los para sua própria satisfação, nesta tanto quanto noutras questões, pois caso contrário, ele não terá maior motivo para trabalhar ou criar riquezas. 5. Uma quinta resposta ao argumento é a de que, se o dever do governo é vigiar os gastos de uma pessoa individual, que esteja compos mentes e não seja uma criminosa, para ver quais deles levam à pobreza e quais não, para proibir e punir os primeiros, então, pela mesma regra, ele deve vigiar os gastos de todas as outras pessoas e proibir e punir todos aqueles que, em seu julgamento, tendam a levar à pobreza. Se tal princípio fosse executado imparcialmente,
O resultado seria o de que todas as pessoas estariam tão ocupadas na vigia dos gastos uma das outras, e no testemunho, no processo e na punição de todos aqueles que tendessem a levar à pobreza, que não teriam tempo para criar qualquer riqueza. Todos aqueles capazes de trabalho produtivo estariam na prisão, ou estariam ocupados exercendo os papéis de juízes, jurados, testemunhas ou carcereiros. Seria impossível criar cortes suficientes para os processos ou construir prisões suficientes para prender os transgressores. Todo o trabalho produtivo cessaria, e os tolos que tanto desejavam evitar a pobreza não só seriam levados eles próprios à pobreza, à prisão e à fome, como levariam todos os outros à pobreza, à prisão e à fome. 6. Se for dito que um homem pode, ao menos, ser legitimamente compelido a sustentar sua família e, consequentemente, se abster de fazer gastos que, na opinião do governo, tendem a incapacitá-lo a exercer seu dever, várias respostas podem ser dadas. Mas esta é suficiente, a saber, nenhum homem, a não ser um tolo ou um escravo, reconheceria que qualquer família fosse a sua, se esse reconhecimento se tornasse uma desculpa para o governo para privá-lo de sua liberdade pessoal ou do controle de sua propriedade. Quando se permite a um homem desfrutar de sua liberdade natural e do controle de sua propriedade, sua família é, normalmente, quase universalmente, o objeto maior de seu orgulho e afeição, e ele empregará, não apenas voluntariamente, mas com maior prazer, seus maiores poderes mentais e físicos não só para prover a ela as suas necessidades e os confortos normais da vida, mas também para esbanjar sobre ela todos os luxos e regalias que seu trabalho puder adquirir. Um homem não tem obrigação moral ou legal de fazer nada em favor de sua esposa ou de seus filhos, a não ser aquilo que ele possa fazer em conformidade com sua própria liberdade pessoal e com seu direito natural de controlar sua propriedade de acordo com as próprias vontades. Se um governo pode interferir e dizer a um homem que esteja com os mentes e que esteja cumprindo seus deveres para com sua família, da forma que ele os encara, de acordo com seu melhor julgamento, apesar de suas imperfeições, nós, o governo, suspeitamos que você não esteja empregando seu trabalho para o maior bem de sua família. Nós suspeitamos que seus gastos e sua disposição de sua propriedade não são tão sensatos quanto poderiam ser, para o bem de sua família. Portanto, nós, o governo, colocaremos você e sua propriedade sob nossa vigilância especial e prescreveremos a você o que você pode e o que não pode fazer consigo próprio e com sua propriedade. Sua família de agora em diante terá que procurar a nós, o governo, e não a você para ter suporte. Se um governo pode fazer isso, todo o orgulho, toda a ambição e toda a afeição de um homem para com sua família seriam esmagados, até o ponto em que a tirania humana pode esmagá-los. Ele preferiria jamais ter uma família, que ele publicamente reconhecesse ser sua, ou preferiria arriscar tanto sua propriedade quanto sua vida para derrubar tal absurda, ultrajante e intolerável tirania. E qualquer mulher que desejasse que seu marido, estando ele com os mentes, se submetesse a tal afronta e injustiça, não merece seu afeto ou qualquer outra coisa que não nojo e desprezo. Ele provavelmente logo a faria entender que, se ela escolhesse depender do governo e não dele, para seu sustento e para o sustento de seus filhos, ela deveria depender exclusivamente do governo.